Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós damos sequência às reflexões que estamos fazendo sobre o capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo muito importante para todos nós. Nós estudamos a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. E hoje falaremos sobre o esquecimento do passado. Isso é muito importante da gente pensar, porque essas reflexões nos auxiliaram muito, a compreender a justiça de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus, nos oferecendo sempre oportunidades de progredir, e essas oportunidades estão sempre de acordo com aquilo que nós podemos, suportar, ao mesmo tempo sendo aquelas as necessidades de progresso para o nosso espírito. Então, todas as situações que nos são colocadas, elas têm como propósito fazer com que a gente progrida espiritualmente. Por mais que a gente muitas vezes não compreenda e se rebele contra as situações que nos são colocadas, nós não entendemos o motivo, nós, partindo do princípio da bondade, da justiça e da misericórdia de Deus, conseguimos compreender que aquilo que nos acontece tem um propósito justo e bom. E para compreender isso de uma maneira muito também mais racional para a gente, nós então trabalhamos esses três itens aqui do Evangelho anteriormente, para compreender mais ainda a justiça de todas as aflições que nós passamos, ou seja, os momentos de desafio para o nosso espírito. Então, quando a gente pensa sobre a justiça das aflições, precisamos então associar a bondade de Deus e a sua misericórdia e justiça para que a gente possa entender que aquilo que acontece conosco é justo. Mas, ainda assim, precisamos ainda trabalhar um pouco o motivo pelo qual nós passamos por determinadas situações. E aí, a gente precisa fazer análise muito honesta de nós mesmos, ou seja, da nossa própria consciência, para avaliar quais foram os motivos que nos levaram a passar por determinada situação. Muitas vezes, quando a gente para e pensa por que eu estou passando por essa situação, fazendo uma análise bem honesta com a gente mesmo, dentro da nossa própria consciência, rogando a Deus para que nos auxilie a compreender, a gente vai ver que muitas das vezes as causas que nos levaram a chegar a determinada situação se encontram nessa própria existência, como consequência aos atos que nós fizemos ou que nós deixamos de fazer, que muitas vezes tinham como base o orgulho e o nosso egoísmo. Então, muitas das vezes a gente consegue pensar e falar assim, poxa, eu acho que eu passo por essa situação porque lá atrás, quando eu tinha aquele comportamento, quando eu tinha aquele desejo muito descontrolado, eu tomei algumas atitudes ali que hoje me fizeram chegar até esta situação. Então, a gente mesmo pode chegar a essas conclusões, mediante essa análise honesta. Mas, muitas vezes, quando a gente faz essa análise, a gente pensa, não tem como explicar o porquê de eu ter passado por aquela situação. Por que eu fui inserido ali naquele ambiente com tais pessoas e que aquela determinada situação aconteceu comigo? Por que eu nasci daquela maneira? Ou por que aquela pessoa nasceu com aquelas dificuldades? Onde a justiça de Deus para com essas criaturas? Então, a gente não encontrando a causa das aflições nessa vida que justifique essas situações que nos aparecem, então a gente precisa remontar, ou seja, voltar a existências que são passadas, existências pretéritas, para que a gente possa entender que as causas que nos levaram a passar por determinadas aflições, elas se encontram em existências passadas, em outras vidas. Essas são as causas anteriores das aflições. Então, aquilo que a gente talvez não compreenda, ela se encontra, a causa, para que justifique o motivo que a gente está passando por determinada situação, se encontra ali em outras existências. E que hoje nós temos a oportunidade de, ao mesmo tempo, resgatar e também progredir. Ou seja, a gente expia as faltas do passado e muitas das situações também que nos são colocadas nos servem como impulsionadores do progresso espiritual nosso. Para isso, para compreender tudo isso, é necessário que a gente entenda as reencarnações como sendo ali um meio de Deus nos prover essa justiça, e essa bondade, essa misericórdia, porque ao mesmo tempo que nós temos a oportunidade do resgate, do aprendizado, nós podemos então ter oportunidades de reparação sempre. A gente comete ali os nossos equívocos, a gente talvez no nosso processo de aprendizado faz uma escolha que talvez resulte em algo negativo para nós ou para os outros, mas quando nós então estamos com vontade de reparar aqueles erros do passado, Deus nos deixa sempre novas oportunidades, novas portas abertas, para que a gente possa, então, reparar aquelas mazelas que cometemos. E isso se dá através de muitas existências. Hoje, portanto, aquilo que nós passamos é um reflexo de toda essa bagagem que nós construímos até o atual presente, o atual momento, desculpa.
né? Seja nessa mesma existência, seja em existências passadas. Então, as reencarnações nos auxiliam a compreender muito, né? Mas aí que vem uma grande questão. Como que hoje, nessa minha atual existência, né, eu passando por determinadas situações, né, e mesmo entendendo, né, que, ok, existem então causas que são em outras, ou que estão em outras existências, e que hoje me fazem passar por aquela determinada situação, né, aquele determinado desafio, né, aquele talvez sofrimento, ou talvez aquele momento educativo, porque a gente pode ver esses momentos, né, como sendo um sofrimento, mas a gente também pode mudar a compreensão, a perspectiva, né, o entendimento ali deste momento como sendo uma oportunidade de aprendizagem, muitas vezes uma oportunidade de reparação, né? E como nós estávamos falando, muitas vezes, ou nem sempre, essas provações, ou na verdade, esses sofrimentos, essas situações, representam expiações, ou seja, reparações ou situações que nos vão permitir a reparação de coisas passadas. Muitas vezes, estas situações não são colocadas por nossa própria escolha para que a gente possa progredir. Somos nós que nós mesmos escolhemos passar por determinadas situações para que a gente pudesse progredir. Então, né, as expiações são sempre provas muito grandes para o espírito. Mas as provas, ou as provações, nem todas as provações, melhor dizendo, são expiações do passado. Então, expiações são sempre provações, porque nós vamos reparar as coisas do passado. Mas as provações que nos acontecem nem sempre são expiações, porque podem ser coisas que nós mesmos escolhemos lá no plano espiritual para passar aqui durante a existência, né, e que essas situações nos auxiliassem no nosso progresso. Mas, muitas vezes a gente não se lembra destas situações, né, ou daquilo que nós escolhemos para passar. E também nós não nos lembramos daquilo que aconteceu nas outras existências e que nos auxiliariam a ter uma consciência maior sobre aquilo que nos aconteceu. E a gente muitas vezes se pergunta, mas por que eu não me lembro? Como que eu vou reparar algo que eu não me lembro? Como que eu vou fazer a reparação de um bem para alguém, sendo que eu não me lembro daquilo que aconteceu? Né? E essas perguntas são perguntas muito interessantes, das quais a gente não pode fazer menosprezar, né? Menosprezar essas questões, porque são questões que nos afetam muito e nós precisamos de muito entendimento ainda para compreender esta providência divina. Então, para nos auxiliar nessa compreensão, vem aqui, olha só, o esquecimento do passado, dentro do capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos fazer, então, esse estudo aqui de hoje, né, um estudo rápido, talvez. A gente passou por todo esse conteúdo aqui nos nossos últimos estudos. E agora, estamos aqui no item número 11, esquecimento do passado. Olha só que interessante que Kardec nos traz. Em vão se objeta, né, ou seja, se argumenta, que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. É o que nós estávamos falando. Né? A gente poderia falar, olha, mas o esquecimento, para mim, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que o esquecimento do passado seria um grande obstáculo para que eu pudesse aproveitar, né, a minha existência atual, né, ao mesmo tempo reconhecendo aquilo que aconteceu nas existências anteriores e tirando desse reconhecimento, dessa visualização daquilo que aconteceu, algo que me motivasse a agir com o propósito de reparar, de consertar, né, ou de progredir mediante aqueles erros. Então a gente poderia falar isso, não poderia? Mas olha só que interessante. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Né? Só que essa questão é muito interessante, porque hoje nós estamos tentando, ao mesmo tempo que progredir espiritualmente, né, mas nós estamos passando, ou chegando, melhor dizendo, a um momento das nossas existências espirituais em que o nosso desejo é cada vez mais entender a vontade de Deus. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é entender exatamente isso. Havendo entendido Deus de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Como que é a vantagem nisso? É isso que nós estamos estudando hoje. É nisso que o nosso espírito está focado em aprender nesse nosso atual momento de progresso espiritual. Nós estamos tentando compreender cada vez mais a vontade de Deus. Isso nós precisamos colocar na nossa existência. Que é muito, às vezes, difícil para a gente conseguir enxergar essa vontade. Né? Muitas vezes a gente fala assim, como que eu tenho que agir nesse momento? Como que Deus gostaria que eu agisse nesse momento? Porque se eu faço isso, resulta naquilo. Se eu faço isso, resulta naquilo. E muitas vezes a gente não sabe. Né? Tem uma parte no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte das preces espíritas, né, que Kardec nos traz ensinamentos muito importantes a respeito desses momentos, né, e como pedir esses conselhos. Né? Ou o que é mais interessante, ou como que nós deveríamos proceder quando aquilo que nós estamos nos propondo a fazer pode resultar em um mal para o outro, mas ao mesmo tempo fazendo um bem para outros. Então é como se a gente tivesse que pesar na balança. Né? E às vezes é muito difícil da gente conseguir chegar a uma conclusão. E é nesse momento em que nós estamos nos exercitando a cada vez mais compreender essa vontade de Deus. Porque o que nós estamos buscando é justamente conseguir compreendê-la na sua totalidade. Nós estamos tentando, né, seguir os exemplos do nosso Mestre Jesus. E era isso que ele fazia em todos os momentos, seguindo a vontade do Pai.
né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, olha só, como a vantagem nesse nosso esquecimento, por que é essa vantagem? Por que existe essa vantagem, né, do esquecimento? Porque a lembrança do passado nos traria gravíssimos inconvenientes, ou seja, nos traria muitas situações desconfortáveis e poderia, inclusive, nos impedir o nosso progresso. Olha só, poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Ou seja, né, a gente, nos lembrando do passado, poderíamos ter situações como essa. Imaginemos que eu estou, né, seguindo para o meu trabalho e quando eu estou no meu caminho, uma pessoa vem até o meu encontro, né, e ela vem pedir determinada coisa para mim. Vamos supor que, nesse momento, essa pessoa ela não se lembre, né, mas eu me lembro daquilo que aquela pessoa fez. E aí eu me lembro que, numa existência passada, né, essa pessoa ela me fez um mal muito grande, no qual, vamos supor como exemplo, ela me prejudicou financeiramente, ou me prejudicou a família, me prejudicou de alguma maneira. E quando eu vejo que essa pessoa vem ao meu encontro para pedir um auxílio, para pedir uma informação, ela tenta se aproximar de mim, né, por algum motivo, eu poderia ter o meu orgulho exaltado e falar o seguinte: o quê? Eu não quero conversa com essa pessoa, porque eu sei o que ela me fez, e agora quem está com a possibilidade de prejudicar sou eu, e é isso que eu vou fazer para ela. Hoje, talvez, a nossa compreensão, mesmo com essa, se nós tivéssemos essa lembrança, talvez a nossa compreensão fosse um pouco diferente, né? Já. Mas imagine, ou imaginemos nós mesmos há alguns milhares de séculos para trás, se nós tivéssemos essa possibilidade. Situações, por exemplo, em que nós éramos ainda muito selvagens, muito brutos ainda, muito embrutecidos. Então, qualquer um que se aproximasse de mim, mesmo dentro da própria família, por exemplo, imagina recebendo ali nos seus braços alguém que te prejudicou no passado, que causou a sua própria morte no passado. E você recebe aquele neném ali nos seus braços. Você embrutecido, né, recordando do mal que aquele havia te feito, então você não, considerando, né, essa brutalidade ainda, você impediria, muito provavelmente, que ele tivesse a oportunidade de continuar a sua existência. Então é aí que esse esquecimento nos permite um recomeço e a reaproximação de muitos de nós. Então isso é muito importante, né, para nós. E da mesma forma como alguns poderiam ter o seu orgulho exaltado, o outro, né, agora voltando naquela situação daquele que veio pedir um auxílio, né, enquanto eu estava indo para o trabalho, aquele outro que talvez também se recordasse, né, agora vamos considerar como ele também recordando, na hora que ele me visse, ele poderia falar assim: poxa, eu fiz um mal tão grande para aquela pessoa, eu não tenho nem condições de me aproximar dela, eu não vou me aproximar dela não vou pedir auxílio para ela não, porque eu sei o mal que eu fiz para ela e realmente não tenho condições de me aproximar. Então, o esquecimento, né, para nós, ele é muito importante porque ele permite a reaproximação, o resgate. E essa é a nossa atual condição ainda espiritual. Nós ainda precisamos desse esquecimento. Nós ainda precisamos desse esquecimento. Então, em todas as circunstâncias, essa lembrança do passado acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais, porque esses exemplos que a gente comentou aqui, né, são muito simples, né, e eles poderiam ser colocados em infinitas outras situações. Talvez sejam, né, exemplos aqui muito ínfimos, mas se a gente pensa e reflete e coloca, inclusive, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, essas lembranças trariam grandes perturbações, né? E hoje o que nós temos é a possibilidade de reaver as nossas dívidas uns perante os outros, porque todos nós, né, temos as nossas bagagens para com o outro, né? Somos todos devedores uns dos outros, né? E neste momento em que nós agora temos a possibilidade de caminharmos juntos, né, esse esquecimento para nós serve como um novo ponto de partida, como uma nova oportunidade, um recomeço, onde cada um de nós está ali, né, com uma nova possibilidade de começo, ou de caminhar juntos, né? Muito interessante. Então, olha só o que ele fala aqui. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Olha só. Se reconhecesse nelas, ou seja, naquelas outras pessoas que fazem parte da nossa família, por exemplo, que é o que ele está colocando como exemplo, se a gente reconhecesse nessas pessoas que estão na nossa família, na nossa casa, ao nosso redor, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, né? E se a gente reconhecesse nelas pessoas quem nós teríamos tido ódio, né? Quizá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo, né? Então, olha só, se a gente então reconhece naquelas pessoas seres que em outras existências nós tínhamos tido muito ódio, muita aversão, antipatia, mesmo porque talvez nós ou elas tivessem provocado ali, né, conflitos muito grandes, né, perturbações de uns para com os outros, né, e ali onde nós teríamos tido
um sentimento muito negativo para com o próximo, né, para com aquele outro, né, hoje, nessa existência, nos lembrando de tudo isso que se passou, talvez esse mesmo sentimento nos despertaria outra vez no íntimo. Né? E isso é muito, muito importante de entender, porque mesmo não lembrando, nós temos muitas vezes sentimentos ainda íntimos no nosso espírito que nós guardamos e que se traduzem com essas repulsas que nós muitas vezes temos para com pessoas e nós não entendemos o porquê. Olha só, se hoje, sem lembrar, a gente muitas vezes não quer se aproximar de um ou de outro, por conta, às vezes, de sentimentos muito íntimos do nosso espírito e que é reflexo dessa bagagem espiritual que foi carregada nesse passado todo, né, que se traduz de uma maneira que a gente não consegue compreender. Imagina se a gente tivesse essa lembrança. Né? Então, olha só lembrando aqui, né? Se reconhecesse, então, nessas pessoas, né, a quem odiara, quizá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Né? E isso é muito palpável para nós. Vamos imaginar assim, no nosso ambiente de trabalho, por exemplo. Vamos supor que hoje, na minha jornada de trabalho, eu, por conta de ter passado ali por um dia em que não estava muito bem comigo mesmo, estava um pouco impaciente, estava bem intolerante, eu cometi ali um deslize com uma pessoa, fui grosso, fui mal educado, fui impaciente, fui intolerante, e, né, agi de uma maneira que eu não gostaria que aquela pessoa agisse comigo. Né? Então, eu me sinto mal com aquilo que eu fiz. Né? Olha só, no outro dia de trabalho, já não é difícil para nós muitas vezes, né? A gente tem que vencer o nosso orgulho, né? A gente não se sente às vezes com muita dificuldade para ir lá até aquela pessoa e pedir perdão, né? Nos humilharmos, né, nesse bom sentido, né? Para, né, deixar o nosso orgulho de lado e ir lá e tentar a reconciliação. Já não é difícil para nós. Imagine em casos muito desastrosos em que nós prejudicamos muito uma pessoa em uma outra existência. Né? E hoje nós temos a oportunidade de estarmos junto com ela novamente. Não é, às vezes, para nós, né, no outro dia de trabalho, pedir perdão, já não é muito difícil. Né? Imagina quando, então, a gente prejudicou muito aquela pessoa em outra existência, o quão difícil, o quão humilhante, às vezes, para nós, seria de tentar essa reaproximação. Às vezes a gente não daria conta. E a gente não daria conta, né? Porque é um progresso. Então, olhando para o passado, lá para trás, lá a gente não daria conta, porque a gente teria ainda mais orgulho, o orgulho ainda mais exacerbado. Então, isso tudo que está fazendo aqui para nós, ou que está trazendo aqui, olha, esse parágrafo, esses dois parágrafos já nos esclarecem muito a respeito do motivo do esquecimento do passado, ou da razão desse esquecimento do passado ser necessário para a nossa existência aqui, nesse momento. Né? Então, ele continua aqui. Né? É rapidinho, né? Esse texto. Né? Ele acaba aqui embaixo. Então, ele fala assim, para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Né? Vamos ler esse parágrafo aqui porque ele complementa esse anterior. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal e dando-lhe forças para resistir às tentações. Muito esclarecedor isso para nós. Olhem, então nós temos, né, aquilo que nós precisamos com relação àquilo que nós estamos vivenciando com os outros. Né? Aquilo que nós precisamos para progredir. Aquilo que nós precisamos para corrigir dentro de nós. Porque qual que é a pergunta que ele fez aqui, né, no começo? Ou qual que é a afirmação que ele tinha colocado? Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Ou seja, né, em vão, vou até colocar de outra cor aqui, né? Vou colocar em rosa aqui. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Está falando assim, né? Não, o esquecimento passado ele não é um obstáculo para que a gente possa aproveitar das experiências das vidas anteriores. Né? O esquecimento passado ele não é um obstáculo para que a gente possa aproveitar das experiências anteriores. Por quê? Porque para nos melhorarmos, Deus nos deu precisamente o que nós precisamos e isso basta. Ou seja, a nossa voz da consciência e as nossas tendências instintivas. A voz da nossa consciência, né, é isso aqui. Ó. Olha só. São um reflexo daquilo tudo que nós já aprendemos nesse processo evolutivo. Nesse progresso espiritual que nós estamos passando, em que nós já temos a razão, a capacidade de frente aos estímulos que nós recebemos, né, refletir, raciocinar
E a partir dessa interpretação, dessa racionalização daquilo que está acontecendo, nós podemos, então, exercer uma escolha frente àquilo que nos está passando, né? Ou seja, eu tenho uma liberdade de agir, que é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, eu vou escolhendo uma ou outra ação frente aos diferentes estímulos que acontecem nas minhas existências. Isso em todas as nossas existências. E é nesses momentos em que eu vou escolhendo determinada ação e avaliando qual é a consequência daquela ação, que pode resultar tanto o bem quanto o mal. E é nesse processo de aprendizagem em que nós estamos escolhendo, aprendendo a escolher, aprendendo a fazer a vontade de Deus, que nós então vamos descobrindo aquilo que é o bom e aquilo que é o mal, né? A gente vai entendendo o que é o bem e o que é o mal. Então, todas as coisas que nós fizemos e que nos resultou em algo positivo, nós sabemos que é o bem, ou tudo aquilo que nós passamos e que nós aprendemos como sendo também o mal, ou seja, tudo aquilo que nos resultou em algum sofrimento, que é então fruto dessas experiências todas, isso se traduz hoje para nós na nossa voz da consciência. Porque eu não vou fazer algo para o meu irmão, sendo que eu sei que aquilo que resultaria para ele dessa minha ação seria um mal, um sofrimento muito grande. E eu sei disso porque eu já passei por aquilo. Se não nessa existência, em outras. Então, é esta voz, ou seja, essa essência do espírito que se traduz com essa voz da consciência, que nos adverte, portanto, do que é bem e do que é o mal. E que nos auxilia a agir hoje de uma maneira em que nós possamos, então, escolher melhor. Essa bagagem que o espírito traz consigo, que é o resultado de toda essa construção que ele adquiriu. Olha só o que ele faz aqui, né? Ao nascer, traz o homem consigo aquilo que adquiriu. Nasce qual se fez. É isso. É a bagagem que ele traz consigo mesmo. Então, tudo aquilo que ele já avançou, tudo aquilo que ele progrediu, e também tudo aquilo que ele precisa limpar de si mesmo, vem junto nessa bagagem. Então, aquilo que nós somos hoje é o reflexo de todas essas existências para trás, né? Só que a misericórdia divina é tão grande que em cada existência nós temos um novo ponto de partida. E para que esse novo ponto de partida aconteça ou exista, é necessário esse esquecimento, como nós estudamos ali, então, nesses últimos parágrafos. É necessário. Então, assim, pouco nos importa saber o que nós fomos antes. Se nós fomos reis, se nós fomos escravos, se nós fomos juízes, enfim. Isso pouco importa. Porque hoje, o que se traduz para nós como a voz da consciência e as tendências instintivas, ou seja, aquelas características que se mostram como a essência de nós mesmos e que muitas vezes se mostram como coisas que nós precisamos ainda trabalhar, ou seja, características ainda que nós precisamos nos despojar delas. O ciúme, a inveja, o orgulho, o egoísmo, tudo isso que a gente precisa ainda trabalhar em nós, né? Mesmo que tenha sido construído através dessas últimas existências, dessas inúmeras existências, ou de todas as nossas existências pretéritas, né? E que hoje é o reflexo disso tudo somos nós, mas hoje nós temos a oportunidade de trabalhar estas características, independente se nós temos a consciência ou o conhecimento daquilo que nós de fato fomos, se fomos juízes, reis ou escravos. Não importa saber. O que importa é saber a nossa essência, conhecer a nós mesmos e a partir da compreensão disso que nós somos e utilizando dessa misericórdia divina, que é esse novo ponto de partida, é então aproveitar a oportunidade para a reparação, para a reconstrução, para o reaprendizagem, para a reconstrução de nós mesmos, para nos fazermos melhores do que aquilo que nós fomos ontem. É isso que é o nosso objetivo aqui hoje, né? nessa existência. É progredir e não ficar preocupado com aquilo que eu fui na outra existência, né? Porque aquilo que hoje eu sou já é essa consequência de tudo que passou, né? Então, as suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Por conta daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. E muitas vezes a gente vê isso, né? A gente pensa assim, poxa, eu tenho essa dificuldade tão grande, e olha só, aquela pessoa ali, parece que ela não tem essa dificuldade, será que sou só eu? Às vezes, Kardec fala isso, né, em outro ponto. Ele fala assim, às vezes esse mal que hoje você está trabalhando, seja aquilo que aquela pessoa, que é a que você está se referindo, ela já trabalhou em outra existência. Então, aquilo que hoje você não vê nela, talvez tenha sido já algo que ela tenha vencido através dos seus próprios esforços. Então, hoje é a nossa oportunidade. Se eu ainda batalho para corrigir algo, é porque esse algo existente em mim corresponde a algo que eu preciso trabalhar. Se eu não tenho uma dificuldade em determinada situação, ou não tenho uma determinada característica, né, é porque eu já trabalhei isso. Essas são as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, os pobres de espírito. Ou seja, os pobres de espírito, aqueles que não têm orgulho, que não se acham superiores, que não acham que são infalíveis,
os puros de coração que não enxergam a maldade naquilo né, que acontece, que enxergam as coisas no seu puro sentimento, no seu bom coração, como, né, as crianças, né, puras de coração, né? Então nós deveríamos nos assemelhar a elas, né? Então, tem várias características que caracterizam esses espíritos que já conseguiram vencer. E eles são bem-aventurados, eles são felizes, porque eles não têm mais os sentimentos angustiosos dentro de si, que são o oposto dessas características positivas. Né? Mas isso não quer dizer que eles foram criados diferente de nós. Não, eles já trabalharam, e a nós cabe o trabalho de hoje. Interessante, né? Então, olha só, para terminar, né, aqui muda um pouco de assunto. Né? Aqui, aliás, o esquecimento do passado ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta aqui. No dia seguinte, nós nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Então, a gente, quando retorna à pátria espiritual, né, a gente acaba se lembrando de algumas coisas, né, que nos fizeram passar por determinadas situações em que nós, por exemplo, nos tínhamos questionado muito. Nessa atual existência, eu posso me questionar muito. Por que eu passei por aquilo? Por que isso aconteceu comigo? Né? Onde que está a resposta para essas situações? Né? Alguém me auxilia a entender o porquê, eu não consigo entender. E então, quando você desencarna e volta à pátria espiritual, né, essas coisas todas vêm ao seu tempo, né, obviamente, mas trazendo as respostas para muitas das questões que você tinha durante a existência. Né? E que, então, mostram para vocês, para nós, né, a justificativa, a causa pela qual nós passamos por determinadas situações. E nós vamos certamente compreender que aquilo lá que nós vivenciamos foi sim justo, né? Estava de acordo com a justiça de Deus e que muitas vezes tínhamos sido nós mesmos, né, aqueles que pediram aquelas provações. Então fica aqui, por exemplo, né, a leitura do livro, né, que eu acho que hoje muitas pessoas conhecem, né, que é a dos Mensageiros, que é da série do livro do André Luiz. Né? Também a gente tem na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, os vários relatos, né? E aí tem uma parte lá muito interessante que chama-se Expiações Terrestres. Então, lá a gente vê, né, o motivo de passar pelas expiações, né, terrestres e entender o porquê daquilo ter acontecido. Então, lá tem muitos exemplos para a gente poder entender o próprio relato dos espíritos. Né? Então, a gente vai se recordando. A gente vai recordando também de acordo com as nossas possibilidades. Né? Então, para terminar, né? E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Né? Esse texto aqui é muito completo. Né? Pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com injustiça. Né? O que ele está falando aqui? É que quando a gente dorme, e isso está lá no Livro dos Espíritos, né, tem um capítulo que fala da emancipação da alma. Ele fala que quando a gente dorme, né, e o nosso corpo físico está repousando, o espírito, o nosso espírito, né, que não tem essa necessidade deste repouso, assim como o corpo físico, ele tem um certo grau de liberdade, uma liberdade relativa, né, porque ele ainda está unido ao corpo físico, mas uma liberdade que o permite entrar em contato com outros espíritos e também ter as suas faculdades espirituais, né, mais amplificadas, digamos assim, o que traz essa possibilidade, inclusive, das recordações de coisas que ele, talvez em estado de vigília, ou seja, acordado ali, né, como a gente está aqui agora, a gente não teria a possibilidade de recordar, porque nós estamos sob o efeito da matéria que é muito pesada para o espírito. Pesada no sentido de oferecer um obstáculo ao exercício de todas as faculdades espirituais. Né? Então a gente não se lembra muitas vezes em estado de vigília, mas quando nós nos desprendemos, pode ser que nós venhamos a ter essa possibilidade da recordação e que nos auxilia de uma maneira intuitiva ali enquanto nós nos despertamos. Então isso é muito detalhado lá no livro dos Espíritos, na parte segunda do livro dos Espíritos, no capítulo que fala da emancipação da alma. Né? Além disso, o fato da gente entrar em contato com outros espíritos, e esses espíritos muitas vezes podem ser espíritos que nos querem auxiliar, mesmo os nossos mentores espirituais, podem nos auxiliar a recordar o motivo de nós estarmos passando por determinada situação, e isso nos ajuda a ter mais resignação, mais força de vontade, a recobrar o ânimo, a recobrar o bom caminho, e etc. Né? Então, a lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, né? Da vida de relação a essa vida aqui acordada que nós estamos tendo. Né? Mas na falta de uma recordação exata, que poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aurem ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Né? Então, se a gente consegue, dentro dessas nossas relações que a gente mantém com esses outros espíritos, ou mesmo dessa própria recordação do espírito,
né, que consegue, através de uma consciência um pouco maior, né, de uma lucidez um pouco maior, ele consegue relembrar de coisas do passado. Isso pode, então, se mostrar para ele, né, nós, no nosso estado de vigília, e nos auxiliar, mesmo que de uma maneira intuitiva, né, ou de uma maneira que a gente não compreende muito bem, a gente sente, né, aquilo que a gente precisa fazer, recobra o nosso bom ânimo, a nossa força de vontade, recobra a nossa resignação e etc. Né? Então, essa emancipação da alma é muito também importante. E é algo que nós todos podemos também nos preparar para e nos exercitar para cada vez mais conseguir. Então, o que o Espírito vai vivenciar lá durante a noite, né? Nós, o que nós vamos vivenciar durante a noite? É aquilo que o Espírito tem como a sua essência, aquilo que ele busca na sua essência. Né? Não adianta apenas pedir, eu quero estudar. Sendo que durante o dia você não está estudando, ou você não busca trabalhar esses valores, esses conhecimentos, se você está se preocupando com coisas que são inúteis, leituras que não são proveitosas, né? Perdendo o seu tempo com coisas que são improdutivas e que não agariam nada para o espírito. Então, por que você, na sua essência, enquanto desperto, né, enquanto acordado, tem determinados desejos, tem determinadas vontades e às vezes não quer estudar, não quer trabalhar, mas por que vai mudar quando você estiver dormindo? O seu espírito é a mesma essência. Inclusive, pode acontecer que o seu espírito, né, sem esse efeito, né, material, né, tão grande quanto no estado de vigília, porque a gente ainda continua sob o efeito da matéria, nós estamos ainda encarnados, né, pode ser que o seu espírito revele ainda coisas mais diferentes ainda do que aquilo que você imaginava querer. E é aquilo que nós buscamos de fato. Tem uma parte, eu não sei se é no livro Ação e Reação, do André Luiz, eu acho que é no livro Ação e Reação, que ele fala do desejo central. Não sei se é no Ação e Reação ou se é no Libertação. Estou mais propenso a dizer que é o Ação e Reação. Mas tem uma parte que ele fala do desejo central. Ele é muito interessante. Né? Tem até uma palestra do Haroldo que fala do desejo central, uma palestra muito interessante. Acho que se a gente procurar na internet a gente consegue achar. Mas enfim, meus amigos, hoje era para falar um pouco sobre o esquecimento do passado. Né? É um texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente consegue estudar muitas e muitas coisas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, além de nos consolar muito, de nos proporcionar esse alimento espiritual que todos nós estamos em busca, ele nos esclarece muito com relação a muitos conceitos desta vida espírita, né? Ou da doutrina espírita aqui que nós estamos estudando. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz inúmeros conceitos para nós, inúmeros esclarecimentos, inúmeras fontes aqui de estudo para nós, que a gente deve pegar esse livro e abraçar esse livro mesmo, né? Estudar todo dia, porque ele é muito, muito, muito bom. Isso aqui realmente é uma bênção divina que nos chegou. É o Consolador prometido, né? A doutrina espírita. Mas agradeço a todos, agradeço a Deus, agradeço a Jesus, aos nossos mentores, que nos auxiliam sempre muito, né? Por mais esse estudo, mais um momento aqui que a gente teve a oportunidade de compartilhar as nossas interpretações. E agradeço a companhia e fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.